Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje a gente está indo para o segundo vídeo já do nosso quadro Icebergs da História do Brasil, né? E dessa vez estou trazendo um tema bem interessante para a gente tratar nesse novo iceberg. Com certeza vão ter fatos bem chocantes, como apareceram no primeiro, e nós vamos falar de nada mais nada menos do que mortes na história da política brasileira. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu já estou esperando aquele like de vocês e principalmente o compartilhamento de vocês com colegas que se interessam por história do Brasil e que principalmente se interessam por esses fatos inusitados que só o Brasil pode proporcionar pra gente. Na superfície desse iceberg não tinha como a gente tratar de outra morte na história da política brasileira, senão talvez a mais próxima de nós, a mais chocante dos últimos tempos, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes, que aconteceu no dia 14 de março de 2018. Olha só, já se passaram 3 longos anos. Desde 2018, a principal linha de investigação crê que realmente o assassinato da Marielle Franco se tratou de uma execução, provavelmente motivada por questões políticas, visto a área de atuação da vereadora Marielle. Né? A Marielle Franco, ela era uma grande defensora dos direitos humanos no seu sentido mais amplo e num sentido mais específico do feminismo, do direito da mulher e também do direito das pessoas em situação delicada nas comunidades, sofrendo principalmente abuso de autoridade. Ela foi quem trouxe à tona, denunciando vários casos de abuso de autoridade. Por conta da posição em que os tiros atingiram a Marielle e o seu motorista, o Anderson, acredita-se ainda e se investiga a possibilidade de que houvesse até um segundo carro dando um apoio para os atiradores que perpetraram esse crime. Então ainda é uma situação em volta de muitos mistérios, ainda há muitos buracos, muita coisa ainda para ser desvendada. O que fica com certeza é uma lacuna na história da política do Rio de Janeiro e também da política do Partido Pessoalista, já que a Marielle ela representava, junto com alguns outros políticos, uma ala jovem que estava chegando e que provavelmente viria a compor políticos de relevância para esse partido em específico daqui a alguns bons anos. Então foi uma grande perda para esse campo político brasileiro e também para as pessoas a quem ela representava no Rio de Janeiro. Vamos falar dele agora, João Pessoa, talvez o maior paraibano da história. A gente não fala muito, não tem muito espaço em sala de aula para falar da história da Paraíba, mas principalmente ali no contexto da República Oligárquica e da Era Vargas, a Paraíba cumpriu uma função política bem relevante. E foi por toda essa disputa política desse período que já citei que João Pessoa cumpriu um papel bem importante. E é por isso que eu coloquei ali na entrada que João Pessoa perdeu, e realmente perdeu a vida, mas ganhou, pois a sua morte foi utilizada por questões políticas para a ascensão de Vargas. A ocasião do assassinato de João Pessoa, que era governador do estado da Paraíba, chamava-se presidente, né, esse cargo naquela época. Inclusive, naquele momento, ele também já era candidato a vice-presidente da República, na mesma chapa de Getúlio Vargas, que viria realmente a ocupar esse cargo no futuro de presidente. Ele foi assassinado, mas não foi assassinado na Paraíba, foi assassinado lá em Recife, lá no estado do Pernambuco, na chamada Confeitaria da Glória. Quem o matou foi um adversário político dele, um jornalista, que era João Duarte Dantas.
A situação em si do assassinato de João Pessoa já é em volta de muita discussão, pois houve uma ressignificação no seu momento, né, em que aconteceu, como já citei, colocou-se toda uma carga política em cima desse assassinato, uma motivação política, e ao que tudo indica, na verdade, a motivação foi extracampo, vamos dizer assim. Acontece que, no intuito de tentar desmoralizar o seu adversário político, João Pessoa teria, né, mandado alguns dos seus capangas, vamos dizer assim, adentrar a casa do João Duarte Dantas. Ele tinha, né, essa autoridade, e lá eles encontraram cartas íntimas que o senhor Duarte trocava com uma professora chamada Anaíde Beiriz, que era sua amante, e essas cartas foram expostas em jornal. Para aquele momento, né, galera, estamos falando da década de 30, obviamente uma exposição nesse nível é uma grande humilhação. E João Duarte Dantas então teria agido no intuito de, na verdade, defender a sua honra e também a honra da sua amante, a professora Anaíde Beiriz. Então podemos dizer que houve uma motivação passional, talvez, no assassinato de João Pessoa. Mas é claro, a gente está falando de Brasil e esse iceberg ele vai fundo. Por conta de toda a questão da quebra da aliança entre Minas Gerais e São Paulo, que reorganizou, né, ou vamos podemos até colocar, na verdade, desorganizou a política como vinha acontecendo no período oligárquico até aquele momento, foi interessante utilizar e imbuir esse assassinato de João Pessoa de um teor político para alavancar, né, a força do que viria a ser a Revolução de 30, que vai colocar então Getúlio Vargas no poder. Isso foi tão forte ao ponto de, também por outras questões interessantes do próprio trabalho que João Pessoa desempenhou como governador da Paraíba, dele ser entendido como talvez o maior paraibano da história e o nome da capital ter ganho o nome deste personagem, né? Hoje a capital da Paraíba é João Pessoa. Nível 2 agora, o negócio tá começando a ficar sério e já começa surpreendente, porque a morte de Souza Filho aconteceu num lugar mais inusitado, não teria como praticamente. Foi dentro da Câmara Federal, ou seja, deputados uns atacando aos outros. A ocasião do assassinato do deputado Souza Filho, em 1929, também não podia ter um dia mais inusitado. Aconteceu no dia 26 de dezembro, literalmente um dia depois do Natal. O ocorrido foi lá na Câmara do Rio de Janeiro, né, a Câmara Federal ainda era lá, e o Souza Filho, que era um deputado pelo estado do Pernambuco, estava já há alguns dias entrando em conflito com o Simões Lopes, que era deputado no Rio Grande do Sul. Inclusive, até o dia 26 de dezembro, algumas agressões físicas já tinham rolado entre esses dois deputados. Visto o enrosco que estava surgindo ali, o filho do Simões Lopes, o deputado gaúcho, né, tomou partido e foi defender o pai. Foi nessa situação que o adversário político, o deputado pernambucano, tentou atacar então esse rapaz com um punhal, e o pai dele, o deputado gaúcho, o Simões Lopes, respondeu com 2 tiros. É surpreendente, mas já já vocês vão perceber que aparentemente é bem comum aqui no Brasil os nossos deputados e também nossos senadores frequentarem o parlamento armados. E foi então nessa situação que, dentro da Câmara Federal, Souza Filho foi assassinado com 2 tiros por Simões Lopes. No nível 3 agora, nós temos um ícone da história acreana, José Plácido de Castro, ele que foi morto no dia 9 de agosto de 1908, relacionado aos eventos da Revolução Acreana, que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar, nem sabem quem é ele, mas com certeza é um personagem histórico muito interessante que valeria talvez um episódio só para falar dele, um vídeo só para falar dele aqui no canal. Inclusive, se você tem interesse, agora que você vai conhecer a história de como ele foi assassinado, deixa seu comentário aqui e vamos conhecer então por que
José Plácido de Castro foi assassinado. No dia 9 de agosto de 1908, Plácido de Castro estava se dirigindo até sua propriedade, lá no estado do Acre, quando armaram uma emboscada para ele. Basicamente, ali na contenda, eram 14 homens contra somente um, né? Toda essa situação foi armada por um antigo aliado durante a Revolução Acreana do próprio Plácido de Castro, que se chamava Alexandrino José da Silva. Só que agora o Alexandrino estava insatisfeito, visto que Plácido de Castro havia ascendido rapidamente ali no processo da Revolução Acreana, era então presidente do Acre, né, governador do Acre. Ele estava insatisfeito e resolveu então tirar o seu adversário político do mapa. Para a memória acreana e também para a memória rio-grandense, já que Plácido de Castro era do Rio Grande do Sul, esse evento ficou guardado como um evento caracterizado pela covardia. Seria impossível que um homem sobrevivesse a uma emboscada armada por outros 14 homens. Chegamos à estação mais profunda desse iceberg de mortes na política brasileira. E, sinceramente, sobre a morte do José Cairala, eu não tenho comentário nenhum para tecer. Presta atenção nessa história, que eu tenho certeza que você também vai ficar sem palavras. A história do assassinato do Cairala é uma verdadeira sequência de fatos absurdamente bizarros. Primeira coisa, o assassinato aconteceu dentro do Senado Federal. Segunda situação, José Cairala não era nem mesmo um senador eleito, ele era um suplente de um colega de partido chamado José Guiomard. E na próxima sessão ele já voltaria ao seu trabalho normal e Guiomard retomaria suas atividades. Ou seja, quando ele foi assassinado, era a última participação dele no Senado. Para fechar com chave de ouro essa história absurdamente escrota, além de morrer num lugar onde você não espera que vá ocorrer um assassinato, no seu último dia de trabalho, o Cairala morreu por um acidente. Ele foi vítima de uma bala perdida. E aqui realmente não tem como não dar um pouco de risada, visto o quão repulsiva é essa história. Como que o cara foi acabar tomando uma bala perdida, né? Aconteceu lá no dia 4 de dezembro de 1963. E olha, dezembro talvez não seja uma data boa para frequentar, é meio perigoso frequentar as grandes câmaras da política brasileira. De novo, mais uma morte, mais um assassinato em dezembro, né? Aconteceu que o senador Arnon de Mello, que é pai de ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, ele estava tendo uma disputa por questões relacionadas a uma rixa regional que ele tinha com um outro senador, que era o Silvestre Péricles. O Silvestre Péricles, ele era militar, então andava armado e já andava jurando o Arnon de Mello de morte. E o Arnon de Mello achou que seria justo atacar o seu adversário político, né, atirar contra ele, tentar almoçar ele antes de ser jantado pelo sujeito, enquanto ele estava proferindo um discurso no Senado. Acontece que quando ele atirou, né, o Silvestre de Péricles conseguiu se proteger, né, se desviar das balas, e um dos tiros acabou acertando o coitado do José Cairala, que estava no seu último dia de trabalho. Claro, né? O Brasil é a terra da impunidade e do bumbum lelê, mas nessa situação não tinha como os dois não terem sido presos em flagrante. Mas no fim das contas, virou e mexeu e os dois senadores saíram impunes de toda essa situação e a morte do José Cairala não teve nenhum tipo de justiça. Queridos, este foi o nosso segundo episódio, então, do Iceberg da história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no primeiro vídeo, acho que é um tipo de vídeo que deixa um gosto amargo na boca, na verdade, né? É gostoso pelo interesse histórico, mas são fatos bem deprimentes, né, da nossa história. Alguns bem repudiáveis, na verdade. Mas se você achou interessante o conteúdo desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus colegas que, como disse, se interessam por história do Brasil ou se interessam por esses eventos hediondos aí que eu acabei de contar para vocês. Eu vou pedir também que, por favor, vocês me sigam nas minhas outras redes sociais. Tá passando aqui embaixo o meu arroba lá do Instagram, arroba Prof. Manuel Salvador. Me siga lá
para mais conteúdo sobre história e dicas para estudar para o vestibular, onde principalmente eu estou divulgando o meu curso Aprender a Aprender, Técnicas para o Estudo Autônomo, que é voltado para você que precisa estudar sozinho, precisa se organizar para passar no vestibular. Eu agradeço imensamente a presença de todos que aqui estiveram e a gente se vê no próximo vídeo.